E hoje nós vamos iniciar, estamos continuando as epístolas de Paulo, mas hoje nós vamos iniciar as conhecidas epístolas da prisão, ou cartas da prisão, como são conhecidas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A gente vai entender por que são as cartas da prisão hoje. Então, carta de Paulo aos Efésios. Vou começar pelo básico, né? O nome em grego ali, quem chuta o que está escrito ali? Quem consegue ler? Ninguém aí é versado no grego? Tá, pros Efésios, ou Efésios, aos Efésios. O significado, o nome lá, o título dado na Bíblia grega é aos Efésios. E para nós veio o título mais completo, né? Epístola de Paulo aos Efésios. Então, aqui a gente já tem uma ideia nos indica o destinatário e também a autoria e o gênero. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos começar pelo mais fácil, que a gente já sabe, né? O gênero do livro. É um gênero epistolar ou de carta. Quem sabe a diferença entre epístola e carta? Tem uma pequena diferença, sabe? Não, destinatário, os dois têm, de maneira geral. Destinatário é quem vai receber, né? A carta ou a epístola. Só que tem uma diferença específica. Carta, ela é como se fosse a carta que a gente manda aí para alguém para dar alguma mensagenzinha, alguma coisa assim. Epístola tem uma ideia de ser uma coisa maior, tipo, vocês já viram aquele povo que antes escrevia livros por meio de revistas assim ou de partes? O povo chamava que aquilo era um gênero de contos epistolares. Você vai contar alguma coisa maior, tipo um sermão. Por isso que dá a ideia de epístola aqui, porque é uma espécie de sermão que os apóstolos dão também. Beleza? Vamos ver as características, então, da carta aqui no nosso livro. Primeiro, o autor. Ai, gente, passou. O autor. Alguém lê aí o 1:1. Uhum. Alguém lê aí pra gente 1:1. Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui a gente já matou duas coisas, né? Autor e destinatário. As duas coisas já estão escritas aí. Paulo, e ele dá uma ideia de quem é ele, né? Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A quem? Aos santos que vivem em Éfeso. Vocês vão ver que a gente vai ter um probleminha nessa questão aí, mas já já a gente chega lá. Seguida, Paulo normalmente faz uma saudação, que é logo o versículo 2 aí, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ele está iniciando a carta. Em seguida, ele tem nessa carta uma diferença, que ele tem um momento de louvor aí, que é dos versículos 3 a 14, e ele só ora pelos seus destinatários a partir do versículo 15 a 23. É comum sempre ter essa parte de oração e ação de graças pelos seus destinatários, e em Efésios ela está lá nos versículos 15 a 23. Inclusive, Paulo ora várias vezes nessa carta. Ele ora também no capítulo 3, no final, e ele ora lá no final também da carta. Depois a gente tem o grande conteúdo da carta, né, a partir do capítulo 2 até quase o final do capítulo 6. E, por fim, a gente tem uma saudação final e uma despedida que ele fecha essa carta de Efésios. Então, aqui a gente tem um claro padrão de gênero epistolar. Tem todas as características que estão ali. É uma carta, de fato, de Paulo.
Vamos para a questão da autoria. Bom, a gente já viu que está escrito que é o apóstolo Paulo. Não está escrito, inclusive, só aí. No capítulo 3 está escrito, no capítulo 4 está escrito que é Paulo, ou pelo menos algum Paulo. Tradicionalmente é aceito, mas atualmente é questionado. No nossa época é questionado que é Paulo. Por que é importante a gente trazer isso? Porque é isso que ensinam nos seminários liberais que a gente tem por aí. Se você conhecer alguém que faz algum seminário e não for um seminário conservador, ele certamente vai ensinar que não foi o apóstolo Paulo que escreveu Efésios, mas foi alguém que quis se passar por Paulo. Eu vou trazer os argumentos para isso. E daqui para frente é provável que a gente veja isso em várias cartas, tá? Porque as cartas que na crítica, né, são aceitas que foram realmente Paulo que escreveu, a gente passou por elas, Romanos, Coríntios e Gálatas. Passou de Gálatas, a maioria delas tem questionamento. A gente vai ver isso daqui para frente. A gente vai voltar igual quando a gente fazia lá no Antigo Testamento, né, que sempre passava um resumo a partir de quem é o autor e por quê, e alguns argumentos. Vamos ver os argumentos que eles usam para isso. Primeira questão do estilo e do vocabulário. Em Efésios, Paulo trata de alguns temas diferentes e ele escreve com algumas palavras diferentes do que ele escreveu, por exemplo, em Romanos, do que ele escreveu, por exemplo, em Coríntios. Então eles falam, opa, a pessoa mudou o jeito dela de escrever, mudou algumas das palavras que normalmente usava por outras palavras. Então eles começam por esse argumento. Esse argumento não é muito forte sozinho, só que eles continuam. O segundo argumento que eles usam é o seguinte: a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta, talvez a mais eclesiológica que a gente tem na Bíblia. O que é isso? Uma carta que trata da doutrina da igreja como mais do que qualquer outra, da questão da igreja. Então, em Efésios, Paulo fala muito da igreja e as pessoas, então, os críticos à autoria de Paulo falam, é uma descrição muito elevada da igreja. Isso aí, provavelmente, foi escrito só no século II, no século III, alguma coisa assim, quando a igreja já estava mais bem estabelecida. Isso aí não tinha como ter sido escrito no primeiro século. Eles colocam, por causa da descrição elevada da igreja na carta. E, em seguida, o último argumento que eles usam é que foi um pseudônimo que escreveu no lugar, usando o nome de Paulo, né? E baseado na carta aos Colossenses. Por quê? Porque, meus irmãos, a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios têm muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Por exemplo, eles sempre usam essa parte aqui. Vai lá para Efésios, capítulo 6, versículos 21 e 22. E outra pessoa vai para Colossenses, capítulo 4. Deixa eu só achar aqui onde está escrito. Versículos 7 e 8. Então, quem abriu em Efésios 6, 21 e 22, pode ler. Agora alguém lê Colossenses 4, 7 e 8. Vocês viram que é praticamente a mesma coisa que está escrito com palavras diferentes? Principalmente na nossa tradução está com palavras diferentes. No grego é ainda mais parecido. Mas eu peguei só um texto específico, porque tem outros vários, tá? Tem vários outros versículos que são parecidos. Esse é um deles. E realmente tem essa questão parecida. A gente, inclusive, costuma falar que as duas cartas tratam bastante da igreja,
Mas Colossenses trata do cabeça da igreja, da supremacia daquele que é o líder da igreja, de Cristo, e Efésios trata mais do corpo da igreja, não que ele não fale de Jesus, é óbvio, tudo em Efésios vai remeter a Jesus, só que trata de mais questões específicas ao corpo da igreja. Mas as duas são cartas bastante eclesiológicas que falam da igreja. Então eles falam, alguém provavelmente pegou, depois dessas outras dois argumentos aí, pegou essa carta de Colossenses e começou a transformar ela para escrever como se fosse um pseudônimo de Paulo. E não foi então Paulo quem escreveu a carta aos Efésios. E é isso que se ensina na maioria dos seminários, tá? Fora os seminários conservadores. Vamos ver as respostas que a gente dá a essas coisas, a esses argumentos? Primeiro, aquela tal da pseudonímia que alguém escreveu se passando por Paulo, era muito questionada na igreja nos primeiros séculos. Vou dar um exemplo. Tem um relato de uma igreja cristã nos primeiros séculos, acho que no segundo século, que tinha um presbítero, e esse presbítero resolveu escrever algo para a igreja, para exortar a igreja, e ao invés de colocar o nome dele, ele achou que seria legal colocar o nome de um apóstolo para reforçar o ensino que ele queria trazer. O que aconteceu com esse presbítero? Ele foi disciplinado pela igreja, porque a igreja viu com muito maus olhos alguém se passar por um apóstolo. Ou seja, era muito mal visto nos primeiros séculos que alguém fizesse tal coisa, colocasse o nome de um apóstolo e se passasse por ele, porque é mentira, é um erro fazer isso. Então, jamais seria uma carta pseudonímica, né, vamos dizer assim, e a igreja teria aceitado, e Deus teria deixado com que isso entrasse no cânon bíblico. Isso é um argumento em resposta a essa questão de um autor que se passou por Paulo. E outra coisa, Colossenses e Efésios, eles são parecidos? São, mas é óbvio que são, no sentido em que eles foram escritos na mesma época, na mesma prisão, a gente vai ver isso, são de uma mesma região, eu vou até trazer um mapa ali, e Colossenses e Efésios, eles estão numa região muito semelhante ali na Ásia Menor. E além disso, para o mesmo autor. Paulo e o tema ainda é parecido, ambos falam de questões eclesiológicas. Então, Paulo provavelmente deve ter pegado realmente Colossenses escrito primeiro, acredita-se que Colossenses foi primeiro, e depois ele usou Colossenses de base para escrever Efésios, mas ele falou, não, eu preciso de tratar de outros temas. Então ele expandiu a sua carta em vários pontos, e certamente também modificou outros em Colossenses ali. Por isso as cartas são muito semelhantes, mas isso não quer dizer que elas não são do mesmo autor. Não é uma cópia, são sim do mesmo autor. E por fim, o estilo e o vocabulário diferentes, por exemplo, de Romanos, de Coríntios, é porque Romanos e Coríntios foram escritos anos antes. E certamente um autor, ele amadurece, ele muda o seu estilo, muda o seu vocabulário, muda a sua forma de falar depois de anos, depois de tudo aquilo que Paulo passou. Por isso, então, as cartas têm estilos e vocabulários um pouquinho diferentes, e não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. São pequenas palavras que ele muda, que antes ele usava, sei lá, uma palavra em grego para se referir a tal coisa, e agora ele usa outra. Enfim, são poucas coisas, não é muita coisa, e simplesmente reflete o amadurecimento de Paulo. Se você, por exemplo, pegar um livro de alguém que escreveu aos, sei lá, 30 anos de idade, depois pegar um livro que alguém escreveu aos 60, você vai ver que existe uma grande diferença no vocabulário da pessoa, no estilo de escrita da pessoa. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, esses argumentos, eles não são fortes o suficiente para a gente acreditar que não tenha sido Paulo que escreveu. A gente continua com a nossa decisão de que foi realmente o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Efésios. Vamos talvez ao problema maior da carta aos Efésios. Destinatário. Abre aí. Aliás, todo mundo já está em Efésios 1:1, né? Efésios 1:1 é onde fala que foi a igreja
Eu coloquei errado ali, né? Vocês viram, está Romanos 1:1, né? Pois é Efésios. Efésios 1:1. Está escrito que foi aos santos que vivem em Éfeso. O problema, gente, é que vocês sabem que a nossa Bíblia, ela não são os originais, né? O que os apóstolos escreveram. Esses documentos não existem mais. O original que o apóstolo escreveu na caneta dele, lá na pena dele, naquele pergaminho. Não, isso não existe mais, foi corroído pelo tempo. Mas nós temos trilhões de cópias, várias e várias e várias cópias. A Bíblia é o livro que mais tem cópias registradas na história do mundo. Eu gosto de falar isso para a gente ter uma ideia de números, para falar o quanto a Bíblia é autêntica. O segundo livro que tem maior número de cópias da antiga, né, da mesma época, é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Tem mais ou menos umas 70 cópias conhecidas das antigas, né? A Bíblia tem mais de 5.000 cópias só do Novo Testamento, para dar uma ideia da autenticidade, de como a Bíblia realmente é aquilo que está aqui para a gente. A gente tem noção do que realmente está escrito. Porque a gente sabe, gente, que cópia não é igual você ir lá no Xerox, tirar uma Xerox e vem igualzinho está escrito. Não, cópia eles escreviam manualmente cada palavra. Então, vira e mexe, uma cópia tem uma palavra a menos, vira e mexe, uma cópia tem uma palavra um pouquinho diferente. Às vezes um copista deu uma vontade nele assim, acho que Paulo não escreveu isso aqui tão bem não, deixa eu dar uma mudadinha aqui. Acontece, tem copistas e copistas. Então, mas a gente tem tanto e tanta cópia do Novo Testamento que a gente consegue chegar num texto muito puro. A gente crê que o texto do Novo Testamento é 99,9% o que foi realmente escrito nos originais. E o 0,1% de diferença não faz muita diferença para a gente, é uma palavrinha ou outra. E uma das diferenças é justamente as palavras em Éfeso, do capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Em alguns manuscritos antigos, e não são manuscritos assim pequenininhos ou algo assim, tem alguns manuscritos robustos mesmo, que não trazem as palavras em Éfeso. Está escrito assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem e fiéis em Cristo Jesus. Está em branco. Tem um espacinho em branco ali, ó, no escrito em Éfeso, em alguns desses argumentos, em algum desses manuscritos. E aí a gente fica com essa questão aí para responder. Peraí, por quê? Por que alguns não têm? Será que não foi para Éfeso? O que a gente usa para dizer, para responder sobre isso? Primeiro, isso não interfere na autenticidade da carta de Efésios, tá? Ela continua sendo uma carta muito útil para nós, o tema e tudo mais. Se o destinatário fosse outro, não teria problema. Mas vamos responder a isso. Primeiro, a primeira resposta a isso é que pode ser que tenha sido uma carta circular. O que é uma carta circular? Paulo escreveu a carta não só para Efésios, mas para toda aquela região, entendeu? Para toda a região, para as igrejas de Éfeso, para as igrejas de Hierápolis, que era uma cidade próxima, Colossos, Laodiceia, são várias cidades próximas ali de Éfeso, que Paulo resolveu, vou escrever para toda essa região. E aí ele tirou o nome e deixou em branco. Para quê? Para que a igreja que recebesse escrevesse o seu próprio nome ali, na hora que recebesse a carta. Foi para a gente, então vamos escrever o nosso nome aqui. Por isso que ele deixou em branco lá. Então acredita-se algumas pessoas que tenha sido isso. Paulo escreveu como uma carta circular. Essa não é a minha opinião, e a opinião dos conservadores, principalmente nessa questão, é que foi sim uma carta para a região, mas escrita primariamente para Éfeso. Só deixa eu falar os argumentos para não ser aquela primeira opinião. Primeiro, como é que a gente não achou nenhuma outra carta, nenhum outro manuscrito com o nome de outra igreja, de outra região? Nunca foi achado. Um manuscrito tipo escrito, carta de Paulo aos Laodicenses, carta de Paulo aos de Hierápolis. Nunca foi achado. Só achou ou em branco ou de Éfeso. E outra coisa, não é nada comum, não tem evidências na antiguidade de que era comum a pessoa tirar o destinatário e falar, escreve seu nome aí no lugar.
Não é comum que isso acontecesse. Seria a primeira pessoa, Paulo, a fazer isso na história, se ele tivesse feito isso. Na época, né? Então a gente crê que foi sim uma carta para Éfeso, mas para abranger toda a região, sim. À medida que ela fosse lida em Éfeso, os efésios, provavelmente por boca de Tíquico, né, que a gente leu aqui, que foi quem levou a carta, ele deve ter falado, depois que vocês lerem, vocês divulguem para as igrejas próximas aí, para a região. E então, isso explica algumas coisas para nós. Explica o motivo de que algumas estão em branco, porque os copistas que receberam lá em Éfeso copiaram e aí tiraram o nome de Éfeso. Como não vai ser mais para nós, vai ser para outras, a gente tira o nome, deixa em branco e dá para eles. E explica também a ausência de um cunho mais pessoal de Paulo nessa carta. Paulo, ele não trata, por exemplo, igual em Romanos, que a gente viu, igual em Coríntios e Gálatas, que ele escreve trilhões de nomes lá no final. Manda abraço para não sei quem está orando por vocês, não sei quem está doente, cuida dele. Ele não fala nada disso em Efésios. Por quê? Porque Paulo tinha a intenção, desde o início, de mandar para Éfeso a carta, só que para toda a região ali também recebesse aquela carta. Então ele tirou as questões pessoais ali da carta. E assim a gente consegue explicar a ausência desse nome. Mas foi sim para Éfeso, mas com cunho, a intenção de ser para toda a região. Alguma dúvida até aí? Pode falar. Não, nenhum lugar. É só aí mesmo. E não tem nenhuma característica muito específica da cidade. A única coisa que a gente sabe é que são gentios. Isso é bem específico na carta. Ele escreveu para gentios. Ou seja, por isso que a gente fala que foi para a região de onde Éfeso está, da Ásia Menor, onde a maioria ali era gentio mesmo. Beleza? Então, ninguém ficou com nenhuma dúvida nesses argumentos, não. A gente continua acreditando que foi para Éfeso, primariamente, mas para abranger toda a região. Que não são judeus. Isso, esses são os gentios. Então vamos lá para o contexto da carta, para a gente explicar aqui como essa carta se gerou, em qual momento, aonde e por quê. Para a gente chegar no propósito, que é algo importante. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da cidade de Éfeso em si. Primeiro, Éfeso é uma cidade grande romana, ali da Ásia Menor. E grande na época, porque ela tinha mais ou menos uns 250 a 300 mil habitantes. Na época era muita coisa, tá? Hoje em dia não parece muita coisa, porque a gente tem milhões de habitantes em cidades, né? Mas na época era considerada uma cidade grande. Além disso, ela tinha um posicionamento social e comercial muito estratégico na região, que deixava ser uma cidade muito habitada, turística e rica até, né, com um comércio bastante ativo. E isso foi muito útil para a igreja depois, porque os efésios, depois que plantaram uma igreja ali, né, Paulo foi o plantador da igreja, eles se tornaram plantadores de outras igrejas. A partir da cidade de Éfeso, várias igrejas ao redor ali vários locais ao redor ali tiveram igrejas plantadas. Se você olhar em Apocalipse, sabe aquelas 7 cartas que tem lá? A maioria ali do ladinho de Éfeso. A maioria. Laodiceia, o próprio Éfeso recebe uma carta. Maioria ali do ladinho de Éfeso. Aqui eu botei um mapa da onde está a cidade de Éfeso. Obrigado. E você olha o posicionamento, é bem no meio de tudo ali, entre a Grécia, as grandes cidades, né? A Macedônia, na Ásia, embaixo o Egito. É uma cidade portuária, várias estradas passavam por ali. Ou seja, o posicionamento da cidade de Éfeso era um posicionamento muito estratégico para quem quisesse
por exemplo, uma cidade dominar outras, ou então justamente como a igreja usou, para ser um centro que abençoa as regiões de várias outras localidades próximas. Então, foi muito útil a igreja ali em Éfeso. E foi para lá que Deus mandou Paulo. Vamos continuar. Mas tem uma outra coisa muito importante na cidade de Éfeso. Tem um negócio que tinha um negócio lá em Éfeso que era conhecido como, hoje é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Está escrito inclusive na Bíblia o templo de Diana, ou se você conhece melhor pelo nome grego, né, o templo de Ártemis. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha lá esse templo em Éfeso. Eu vou até botar uma foto dele já já. Isso alavancava ainda mais o comércio. Se você abrir a Bíblia lá em Atos 19, mas não precisa abrir agora não, já já a gente vai para lá. Lá fala que em Éfeso eles tinham um comércio muito grande em cima de souvenirs, em cima de nichos ou de estatuetas do templo e tudo mais desse templo aí. E era muito vendido, e as pessoas iam lá para turismo. Sabe quando você vai no Cristo Redentor e compra um chaveirinho, e compra uma estatuetazinha, um negócio de pedra sabão? Aqui também na catedral, né, tem muito isso. Então, era exatamente o que tinha lá em Éfeso, e isso alavancava o comércio, mas também alavancava a idolatria. A cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, obscurantista, tinha muitos bruxos. Isso é dito, inclusive, lá em Atos também. A gente vai dar uma olhada. Aqui o templo, apaga a luz aí para nós. Aqui o templo de Diana, ou o templo de Ártemis, um templo gigante de mármore com muito ouro. Certamente hoje não tem esse ouro todo, mas ele era tão grande, provavelmente a maior coisa turística da região, e a mais visitada, mais até que o Partenon de Atenas. Porque o Partenon de Atenas ele era 4 vezes menor do que o templo de Ártemis. Esse templo aí ele era muito mais suntuoso do que o de Atenas. Então essa cidade era uma cidade estratégica no posicionamento, portuária e, além disso, turística. As pessoas iam lá para ver. Então era uma cidade extremamente estratégica. E Deus logo levou Paulo para lá, porque ali seria um ponto muito importante. Pode apagar aí a luz. Apagar não, acender. Como é que eram os homens de Éfeso? Vamos dar uma olhada na carta de Éfeso de novo. Abre aí em capítulo 2, versículo 1. Quem abrir aí pode ler. 2, 1. Ou seja, Paulo começa falando como se ele estivesse falando para todos, né? Todo mundo é pecador e vocês também são pecadores. Mas, além disso, ele fala mais. 2:11. Então, nesse versículo aí, a gente vê que eles eram gentios, mas Paulo ele enfatiza mais, eles eram distantes do povo de Israel, sem conhecimento do verdadeiro Deus. Paulo está focando aqui, vocês não conheciam, o conhecimento de Deus de vocês era outra coisa, era uma coisa completamente diferente. Tinha a ver com um certo outro templo que tinha lá na cidade de vocês. Mas ele diz mais, 4:17 a 19. E alguém achou?
Além disso, os efésios eram impuros, idólatras, ignorantes da verdade de Deus. E Paulo ele é enfático em dizer isso. Só que todo o tempo na carta aos Efésios, Paulo ele vai falar, porque ele já está escrevendo para uma igreja formada, né? Então toda vez ele coloca um mas Cristo salvou vocês e transformou vocês para outra coisa. Mas Cristo, tem várias vezes isso em Efésios. Por exemplo, nesse texto aí, logo no versículo 20, ele fala: mas não foi assim que aprendestes de Cristo, que aprendestes a Cristo. Ou então no 2 que a gente leu, né? Lá no 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Paulo ele fala, vocês eram assim, mas Cristo mudou a vida de vocês. Então, eles eram dessa forma, impuros, sem conhecimento do verdadeiro Deus, idólatras a um Deus completamente diferente, né? A deuses, né? Especialmente a deusa Diana lá do templo que a gente viu. E é nesse contexto que Paulo vai até a cidade de Éfeso para pregar a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Atos 19, para a gente ver a história de perto. A viagem de Paulo a Éfeso está descrita aí no capítulo 19, e é na terceira viagem missionária de Paulo que ele vai para lá. Eu vou ler aqui porque é um textinho um pouquinho maior, olha o que ele diz aí nos versículos, a partir do versículo 1, Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Esse texto aí mostra que Paulo, quando ele chega em Efésio, ele já chega com aquela expressão, né, com o pé na porta. Pá! E Deus já abençoa de cara a pregação de Paulo, e ele encontra esses discípulos e eles se convertem. E a gente diz que esse texto ele é conhecido como se fosse o Pentecostes dos gentios. Lembra que teve o Pentecostes lá em Jerusalém, onde 3.000 foram batizados? Aquilo foi a inauguração da igreja. Agora a gente diz que isso aconteceu aqui também para os gentios, uma forma como Deus falou, os gentios também estão incluídos. E Paulo vai falar muito disso na carta aos Efésios, igual ele falou em Gálatas, que a gente ouviu na semana passada. E então Paulo ele começa a pregar e Deus já abençoa logo de cara. E ele vai pregando. É claro que o povo ali que era contra o cristianismo, o próprio Satanás, ele tentaram atrapalhar Paulo de várias formas. Paulo ele ia para a sinagoga pregar, mas logo ele foi expulso da sinagoga. E se você olhar aí, a partir do versículo 8 do capítulo 19, está escrito assim, ó, Paulo na escola de Tirano. Por quê? Porque Paulo saiu da sinagoga e começou a pregar nessa escola, onde ele conseguiu lugar para pregar. E ali ele ficou durante anos, 2 anos pregando a palavra de Deus. E foi muito grandioso para a igreja naquela cidade. Tanto que aquela cidade começou a se transformar. Alguém lê Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que contavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. As pessoas começaram a se converter. Lembra que eu falei que era uma cidade obscurantista, difícil, cheia de bruxaria? Os bruxos começaram a se converter e jogar seus livros fora para queimar, porque agora eles seguiam o verdadeiro Deus, eles se converteram a Cristo Jesus. Então Paulo fez uma transformação na cidade de Éfeso. E a gente sabe que uma igreja se formou por causa
que ele vai embora de Éfeso, mas depois ele dá uma voltadinha rápida. Lá no capítulo 20, versículo 17, alguém lê para nós. Opa, ele estava passando por lá e ele mandou chamar quem da igreja? Os presbíteros da igreja. Ou seja, se formou uma igreja ali em Éfeso com uma liderança, a igreja estava funcionando sem Paulo. Ele deixou Timóteo lá, Timóteo começou a ser o pastor na cidade de Éfeso, o substituto dele, e então a igreja ali funcionava. E Paulo, inclusive, usou os presbíteros ali para orar por alguma questão a qual ele iria passar. Então a igreja ali foi fundada. E aí depois, eu vou dar uma corrida porque o tempo já adiantou. Depois da terceira viagem, Paulo ele vai para Jerusalém com o seu plano de ir para a Espanha. Vocês lembram disso? A gente viu isso tanto em Romanos quanto em 2 Coríntios. Paulo ele tinha o plano de fazer umas coletas, de levar dinheiro para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ajudar aquela igreja, os pobres daquela igreja. Então ele saiu coletando dinheiro ali pela região da Macedônia, inclusive em Éfeso e por aí vai. E aí o plano dele era ir para lá e depois seguir para Roma, e de Roma para a Espanha, para ser missionário na Espanha. Mas seus planos são frustrados e Paulo é preso lá em Jerusalém. Paulo tinha seus planos, mas Deus tinha outros planos para Paulo. E Paulo então é preso em Jerusalém. De Jerusalém ele vai 2 anos preso em Cesareia, e de Cesareia ele vai 2 anos preso para Roma. Isso está tudo em Atos a partir do capítulo 22, mais ou menos. É o final ali da história de Paulo. E a gente crê então que quando Paulo estava em Roma, da prisão de Roma, ele escreveu a carta aos Efésios. E a gente sabe que ele estava preso por causa desses 2 versículos aí de Efésios. Efésios 3:1 e Efésios 4:1, que Paulo fala abertamente que ele está preso, né? Não precisa abrir lá não, é só para a gente saber. Então a gente crê que foi em Roma, na prisão de Roma, que Paulo escreveu essa carta. E isso ajuda a gente a entender um pouco do propósito. Primeiro, é uma carta eclesiológica, como a gente disse. Paulo escreveu sobre várias questões da igreja, questões mais doutrinárias, sobre como o evangelho abençoa a igreja, sobre como o evangelho une a igreja, principalmente as questões entre gentios e judeus. E depois ele fala uma questão mais prática, como é que a gente se porta na igreja, como é que a gente faz a questão da unidade da igreja, como é que as famílias se portam na igreja, e por aí vai. Só que Efésios não tem um propósito específico igual, por exemplo, Romanos, que ele escreveu para que aquela igreja fosse uma mantenedora dele, ou outras cartas como Coríntios, que ele tinha que resolver o problema ali da união entre o povo e tudo mais. Então, a gente crê que Paulo escreveu essa carta com o intuito de tranquilizar aquelas igrejas tão queridas para ele, porque ele passou anos plantando a igreja de Éfeso e as igrejas da região, e ele mandou aquela carta para tranquilizar aquelas igrejas, para falar para eles, olha, eu fui preso, mas está tudo bem, continuem firmes no Senhor. E vocês vão continuar firmes no Senhor, por quê? Por causa de tudo aquilo que eu estou escrevendo aqui, porque Cristo é o fundamento de vocês, ele é o cabeça da igreja, não sou eu, é ele quem cuida, e a partir dele vocês fazem as coisas na igreja. Olha o que vocês vão fazer, isso e aquilo que está escrito em Efésios. Então a gente crê que o propósito da carta aos Efésios é isso. Em resumo, é uma declaração da verdade cristã necessária em quaisquer situações da igreja. Por isso a carta aos Efésios é uma carta tão lida, porque é uma carta que fala muito da prática da igreja, muito útil para nós hoje. E assim, finalmente, nós chegamos ao conteúdo da carta. Um esboço geral aqui da carta, que ela é dividida em 2 partes, como eu disse. É só alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguma questão? Não? Então vamos lá. Ela é uma carta que pode ser dividida em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, a doutrina essencial da igreja. O evangelho, a união em Cristo Jesus. Doutrinariamente falando. Dos capítulos 1 a 3. E dos capítulos 4 a 6, as práticas essenciais da igreja,
como a gente vai ver. Vamos expandir isso aqui um pouquinho. Do capítulo 1 é uma grande introdução de Paulo, tá? Do 1 ao 23, a gente tem a saudação inicial. Do 3 ao 14, a gente tem aquilo que eu falei, que é uma espécie de louvor a Deus pela obra de Cristo. E do 15 ao 23, uma oração que Paulo faz pelos seus destinatários. Do capítulo 2, do 1 ao 10, a gente tem sobre a doutrina da redenção de Cristo. Eu vou expandir isso depois mais nas mensagens teológicas. Do capítulo 2, 11 a 22, sobre a união em Cristo. E ele expande isso no início do capítulo 3, falando sobre a integração dessa união na igreja entre gentios e judeus. Vai acompanhando na sua Bíblia aí, que eu acho que vai ser útil para você ir olhando os títulos que corrobora com o que está escrito aqui. E ele finaliza essa primeira parte com uma oração e uma doxologia final ali pelos seus destinatários, como se ele estivesse fechando a parte doutrinária, tá? Ele fala, opa, terminei a parte de explicações teóricas, explicações doutrinárias. Vamos para a prática agora. Segunda parte do esboço, então, da carta, as práticas essenciais da igreja. Do 4, 1 a 6, ele vai falar sobre a unidade na igreja. Essa é a parte conhecida, né, em que Paulo fala, nós estamos em um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor em Cristo Jesus. Dos versículos 7 a 16, Paulo fala da edificação da igreja fundamentada no ministério da palavra. Por quê? Ele vai falar de alguns dons aí, e olha os dons que ele fala, lá no versículo 11, 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, Paulo está focando nos dons que tratam do ensino da palavra. E ele fala que a partir desses dons, a igreja vai conseguir se fundamentar, se unir. Por quê? Porque é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos fundamenta. Então ele vai falar sobre isso, a edificação da igreja fundamentada no ministério da palavra. Depois, uma grande parte de orientações gerais a respeito da conduta cristã. É nessa parte que ele vai falar aquele negócio do se você mentia, não minta mais, fale a verdade. Ou então, se você furtava, não furte mais, trabalhe. E por aí vai. Ele vai falar várias orientações gerais aí nesses capítulos 4 e 5. No final do capítulo 5 e início do capítulo 6, ele vai falar sobre outras orientações para a igreja, sobre a vida no lar. É aí que ele vai falar sobre maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores, e por aí vai. E por fim, ele vai falar orientações gerais na luta contra o mal. O clássico texto em que ele fala sobre a armadura de Deus. Que ele vai falar, cinjam-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada da palavra de Deus e por aí vai. E por fim, ele conclui a carta nos 4 versículos finais de Efésios. Então a gente viu uma clara separação aí entre doutrinas sendo explicadas, evangélicas, e depois práticas evangélicas na igreja. Evangélicas eu quero dizer que provém do evangelho. Vamos finalizar então com as mensagens teológicas a partir disso. Beleza. Tenho 15 minutos para gastar aqui nessa parte. Essa parte é importante. Vamos lá. Eu coloquei em nomes pequenininhos aqui vários temas específicos que Paulo trata nessa carta, que vai ser importante a gente dar uma olhada. Você quer dizer alguma coisa? É porque você estava assim. Não, tranquilo, foi mal. Então vamos lá, a primeira coisa, Paulo fala sobre a predestinação. Vamos lá, Efésios 1. Alguém lê os versos 4 e 5. Se alguém
na igreja, em alguma igreja aí, tem dificuldade com predestinação e fala, não, deixa isso de lado. Esse versículo aqui é justamente para mostrar para a pessoa, não tem como deixar esse ensino de lado, porque ele está na Bíblia. Você tem que estudar isso. Está escrito com todas as palavras que Jesus Cristo predestinou, que Deus predestinou em Jesus Cristo pessoas antes da fundação do mundo. Está escrito com todas as palavras aqui que isso aconteceu. E o próprio texto de Efésios já responde qual caminho isso vai seguir. Leia aí para a gente o versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo. 1, 11 e 12. Nele, tipo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Algumas coisas específicas, básicas sobre predestinação nesses dois versículos. Nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz o quê? Todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não é nossa vontade, não é alguma coisa inerente a nós, algum mérito específico nosso, é vontade dele. É segundo o conselho da vontade dele que ele predestina as pessoas. E qual o propósito da predestinação? Ele fala no versículo 12, para o louvor da sua glória. Isso já dá um direcionamento muito específico para nós a respeito da predestinação. Aqueles que não creem na predestinação como algo que Deus fez antes da fundação do mundo ou algo assim, eles têm que rebolar para explicar Efésios 1. Se Deus não escolheu, ou tem que inventar alguma coisa para conseguir explicar o que está escrito aqui. Deus escolheu pessoas para serem salvas antes da fundação do mundo, pela sua própria vontade, não foi coisa inerente a nós, pela vontade específica dele para louvor da sua glória. Ele tinha esse plano desde antes da fundação do mundo. Efésios deixa isso muito claro para nós. E como é que foi isso? Como é que isso acontece? Paulo fala agora sobre a questão da graça. Vai para o capítulo 2. Vai para o capítulo 2. Você viu o que a gente leu? Leu 2:1 de novo, alguém. 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos nos vossos delitos e pecados. Aí as perguntas são, morto faz alguma coisa? Não. Tem vontade ou reação própria, emoção própria? Não. Morto não tem nada disso, ele está completamente alheio a si mesmo e completamente dependente de quem vá e faça alguma coisa com ele. E ele não está falando morto fisicamente não, tá, gente? É morto espiritualmente. Espiritualmente a gente não consegue fazer nada se algo não vier externamente a nós e fizer. E é isso que Paulo vai dizer para nós que é feito. Versículos 4 e 5. Então, Cristo vem por vontade própria, e ele vem a nós, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos dá vida juntamente com ele. E aí, Paulo já até inclui aí nesse versículo, né? Pela graça sois salvos, pela graça de Deus. É um dom, graça é dom imerecido, é um presente que Deus dá a nós por meio de Cristo Jesus. Nós não merecíamos por sermos pecadores, mas mesmo assim, Cristo vem e nos salva por sua graça. Ele deixa isso ainda mais claro, né, nos versículos talvez mais conhecidos de Efésios 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo deixa claro que não é pelas obras, não é por aquilo que você faça, mas é pela graça de Deus, por meio da fé, e até essa fé é dom de Deus.
Ou seja, tudo vem de Deus para nós, porque se dependesse alguma coisa de nós, a gente não conseguiria fazer. É graça. Aí você fala então, mas as obras se jogam fora, então? Não precisa de obras? Versículo 10, alguém leia o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não, obras não se jogam fora, mas aqueles que receberam essa graça, a partir daí passam a viver conforme os propósitos que Deus fez desde o início, viver conforme Ele nos ordenou, para as boas obras, para que nós andássemos nela, foi para isso que Ele nos fez também. Então, obras não se jogam fora, elas não servem de base para a salvação, mas elas servem para depois da salvação se confirmar se você realmente é um salvo em Cristo Jesus pela graça. Fé sem obras é morta, exatamente. Em seguida, o tema da união. É logo no capítulo 2 também, ele vai falar sobre a questão de gentios e judeus. Olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 2. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o outro mas de Paulo aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O propósito do Antigo Testamento de expandir o povo de Deus, ele é cumprido em Cristo Jesus. E Paulo deixa isso claro aqui em Efésios, falando que antes os gentios, eles tinham que entrar no povo de Israel. Agora não. Agora Cristo juntou todas as coisas e é no sangue dele que há salvação. Não é no sangue hereditário aí de família, de povo de Israel, de nação. Não, é no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que todos agora são unidos. Então, Cristo faz essa união. E aí no 14 ele fala que agora então há paz, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ou seja, no reino de Cristo não há privilégios por raça, povo ou qualquer tipo de coisa. Todo o povo de Deus tem acesso ao Senhor e às suas promessas igualmente. É igualitário. Todo o povo de Cristo igualmente está dependente dele. Ninguém tem privilégios. Em seguida, a gente vê a questão da unidade. União e agora a unidade. A união, primeiro, é uma questão mais doutrinária, que ele falava da junção de gentios e de judeus. Mas agora a unidade na igreja. Vai para o capítulo 4. Olha o que ele fala no versículo 3. Alguém lê aí, 4, versículo 3. Como é que a gente age na igreja? Então, unidos no Espírito Santo, que nós somos chamados a preservar a unidade da igreja. E por quê? Aí ele vai responder nos versículos seguintes aí. Porque nós seguimos o mesmo Deus, com os mesmos propósitos, os mesmos instrumentos dados por Ele, o mesmo Salvador. Nós somos um corpo, ainda que igrejas diferentes, em localidades diferentes. Espiritualmente, nós somos uma igreja só, um corpo só de Cristo, aqueles que foram salvos pelo seu nome. Depois, o tema da palavra é colocado. Eu já dei uma adiantada nesse tema, né? Falei dos dons que ele coloca, pastor, mestre, apóstolo e por aí vai, que esses são os dons que edificam a igreja na palavra. Outros dons edificam a igreja também, mas edificam a comunhão, edificam no amor. Esses edificam a igreja no conhecimento da palavra. E eles são fundamentais, o apóstolo Paulo coloca para nós, porque é por meio dessa edificação que nós chegamos à maturidade da fé cristã. Olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ele está falando que a gente vai ficando mais, como se fosse mais velho, né? Um varão já formado, varonilidade aqui, mais maduro. E isso é útil por quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Essa maturidade nos ajuda a evitar as heresias e não cair em erros e não deixar a igreja longe do Senhor. A igreja tem que ser muito bem fundamentada na palavra. Próximo tema, santificação. Esse tema eu também já dei uma adiantada nele, versículos 17 até o meados do capítulo 5, e ele vai falar de várias questões específicas sobre como o novo homem transformado em Cristo Jesus deve viver. Ele até fala, né, despojados do velho homem, agora nós somos novos homens em Cristo Jesus. Aquele que mentia, agora não minta. Aquele que furtava, agora não furte, mas trabalhe. No capítulo 5, versículo 1, ele fala que nós temos que ser imitadores do Senhor. No versículo 5 do capítulo 5, ele fala que a gente tem que evitar a impureza e a idolatria. Em geral, Paulo está dando várias orientações para a vida do crente em contínua santificação. Só mais 2 temas. A da família, final do capítulo 5, versículo 6, Paulo vai dar diversas orientações para o lar, orientações familiares. Ele vai falar dos maridos que devem amar suas esposas, tal como Cristo ama a sua igreja, isto é, um amor sacrificial, e as esposas têm que ser submissas ao seu marido, sendo suas auxiliares, espelhadas, ou seja, ele fala muito mais dos maridos aqui do que das mulheres. E dos maridos ele vai focar, vocês têm que ser como Cristo, e assim suas mulheres vão olhar para vocês como Cristo, como senhores dos lares. E a partir daí, então, essa é a forma como Deus exige como seja dentro da família. E ele fala também de pais e filhos, capítulo 6, 1 a 4. Ele vai falar da obediência que os filhos devem aos pais, e ele vai falar que os pais devem educar, guiar e disciplinar seus filhos. E, por fim, ele fala também da questão dos servos e dos senhores, que os senhores têm que ser justos para com seus servos e os seus servos têm que ser obedientes para com seus senhores. Por fim, Paulo fala uma orientação, um proceder geral do cristão nesse mundo caído. Como é que a gente deve viver? A partir do momento que a gente é cristão, a partir do momento que a gente é parte do corpo de Cristo, como é que a gente se porta nesse mundo? Aí ele fala da armadura que a gente tem que usar. Alguém lê aí para nós os versículos 10 e 11. Ou seja, é fortalecidos no poder do Senhor, para que a gente não caia nas ciladas do diabo nesse mundo. E qual é o propósito principal da armadura? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Olha só, você não usa só a armadura e depois tira ela. Você usa para você suportar o dia mau, mas depois você continua com ela para permanecer inabalável. A armadura é para a gente ir para esse mundo e continuar firme, mesmo em meio às dificuldades desse mundo, firmes no nosso Deus. Então, para finalizar, em resumo, a carta de Paulo aos Efésios é uma grande síntese do Evangelho, de forma doutrinária no início e prática do meio para o final, mostrando como nós devemos nos portar na igreja, como nós devemos ser servos do Senhor Jesus por sermos igreja e parte do corpo dele,
a partir do momento em que nós somos salvos pela sua obra redentora na cruz. Amém? Eu vou orar e se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar. Ou um comentário a mais. Santo e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pela magnífica carta de Paulo aos Efésios. Louvamos ao Senhor porque essa carta chegou até nós e nós podemos ser edificados por ela, podemos ser cada vez mais fortalecidos na fé ao lermos essa carta, ao sabermos da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, ao entendermos cada vez mais sobre a unidade que o Senhor nos dá no seu corpo, ao sabermos cada vez mais também sobre questões específicas nossas dentro da igreja. E nós louvamos ao Senhor por esses ensinos grandiosos que o Senhor dá a nós por meio dessa carta. E nos ajude a cada vez mais querermos lê-la e nos portarmos através dos ensinos dela aqui, bem como de toda a tua palavra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.